Mateus 6, vamos ler a partir do verso 25. 6:25, diz assim a palavra de Deus. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os ímpios, os gentios, é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram entoados, que o Senhor possa ter recebido, ó Pai, diante de Ti. Agora nós te pedimos, fala conosco, fala aos nossos corações, aquieta a nossa alma, Senhor, tira qualquer distração, Senhor, qualquer pensamento sobre a segunda-feira, que possamos de fato estar de corpo e alma aqui para ouvir a Tua palavra. Me usa como instrumento em Tuas mãos, ó Pai, apesar de quem eu sou, mas que tudo seja dito, seja instrumentalizado pelo Teu Santo Espírito para a glória do Teu Santo Nome, e possa cair na terra dos nossos corações e produzir frutos para Ti, Senhor. Assim nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Por que não podemos andar ansiosos? Quem aqui já assistiu o filme Divertidamente 2? Menino, pouca gente. Esse filme, ele traz uma discussão interessante. Não sei se vocês conhecem a saga. É um filme que fala sobre uma menina que agora é adolescente, a Riley, né? E é como se os sentimentos estivessem... A gente assiste o filme com os sentimentos conversando entre eles e dando comandos para que ela tome atitudes. E agora a Riley, ela está adolescente. No primeiro filme ela era criança, agora ela está adolescente. Ela está mais velha e ela então chega na adolescência. E junto com essa idade tem uma série de adaptações. E o filme quer mostrar isso, como os adolescentes, pelo menos essa é a intenção do filme, né, passam por adaptações, borbulhas de sentimentos. E o interessante é que novas emoções chegam na mente da Riley. Antes nós tínhamos alegria, raiva, medo, nojo e tristeza. E aí agora chegam na sala de controle ansiedade, tédio, inveja e vergonha. Então essa é a ideia que o filme quer mostrar, que com a adolescência, os adolescentes passam agora a ter alguns sentimentos que não tinham antes, pelo menos é o que o filme diz, né? E aí a Riley, ela é jogadora de hóquei, né, sobre o gelo, e ela está indo com duas amigas para um acampamento para fazer uma espécie de teste para ver se ela consegue jogar num time melhor, um time do momento lá. E aí ela, quando está no carro indo para esse acampamento, as duas amigas que jogam junto com ela dizem que não mais estudarão na mesma escola, que não terão mais a mesma convivência com ela. E ela já é impactada por essa notícia. Ela chega no lugar, né, e já chega com uma certa ansiedade. É nesse momento que esses outros sentimentos novos, ansiedade, tédio, inveja e vergonha, chegam na mente dela. E eu quero focar mais na ansiedade, porque é isso que o filme faz. Ele traz essa temática da ansiedade, né, à baila. Embora tenha tédio, vergonha e inveja chegando lá,
e eles chegam na sala de controle, aí a alegria fica meio que sem saber o que fazer. Isso é muito interessante. E aí a alegria que antes, de certa forma, ela dominava a mente da Riley, né? Quando a ansiedade chega, ela não entende o que está acontecendo. E aí, num diálogo que ela tem com a ansiedade, eu achei interessante essa frase da ansiedade dizendo para a alegria. Ela diz assim: o medo a protege de coisas assustadoras que ela vê, mas eu a protejo de coisas assustadoras que ela não pode ver. Eu penso no futuro. E aí o filme mostra, na noite anterior ao jogo, nesse jogo teste dela, ela é extremamente inquieta. Ela não consegue dormir. Ela fica pensando nas várias possibilidades de como aquilo pode dar errado. E isso, de fato, é a ansiedade tomando conta dela, né? O filme é interessante porque realmente ele traz à tona um assunto que eu tenho certeza que todos aqui já pararam para falar sobre ele, ou conhecem alguém que tem esse problema, que é um problema que acomete milhões de pessoas no nosso país. Quem aqui, talvez, não sentiu por um momento o coração acelerar, um suor excessivo, teve até uma falta de ar, aquele aperto no peito, né? Às vezes aumento da pressão, uma dor de cabeça e até náuseas, e dizem até que aquela famosa diarreia, né? Quem aqui nunca sentiu alguns problemas como esse, um ou outro, ou todos juntos? É interessante que a palavra ansiedade no grego, ela dá a ideia de sufoco. Essa é a ideia de ansiedade, alguém que está sendo sufocado, alguém que está sendo pressionado contra um canto de parede. Essa é a ideia da ansiedade. Quem certamente sente e tem esse problema sabe bem do que eu estou falando, né? O ansioso, ele pensa muito assim, como diz aqui a ansiedade no filme, né? A ansiedade diz: o medo protege das coisas que ela vê. É quando você está diante de um leão e naturalmente você vai sentir medo. Mas aí a ansiedade diz: não, mas eu protejo ela daquilo que ela não vê, eu protejo ela do futuro. E o ansioso é alguém que está sempre pensando no futuro. É alguém que está sempre pensando assim: e se? E se ele me abandonar? E se eu não conseguir passar? E se amanhã chover? E se no caminho o carro quebrar? Né? E se o meu filho não passar no Enem? E se ele não arrumar uma mulher de futuro? E se ele se desviar da igreja? Então, o ansioso é alguém que está sempre pensando no amanhã. A ansiedade é o excesso do futuro no presente. É isso. O ansioso é alguém que vive muito mais no futuro do que o seu presente. É alguém que perde a paz com aquilo que ele não consegue dominar. Você não consegue dominar. E ele perde a paz por isso. E, na verdade, eu poderia até mudar para ela, porque as mulheres são muito mais suscetíveis, né, a viverem ansiosas. Mas a ansiedade, como diz o próprio personagem, a ansiedade no Divertidamente, ele diz: o medo protege das coisas reais. Porque a ansiedade, de certa forma, ela é benéfica. Como diz aqui, uma pesquisa que eu fiz, assim: a ansiedade, ela é importante para a sobrevivência humana. Ela aciona a produção de hormônios que nos suprem de energia física e mental para enfrentar uma apresentação no trabalho, por exemplo, uma competição esportiva ou uma situação de risco, como um incêndio em casa, da qual precisamos fugir. O psicólogo Armando Ribeiro diz: a natureza nos dotou desse mecanismo para aumentar as chances de sobrevivência em um ambiente hostil. Ou seja, a ansiedade, ela tem seu papel importante. É ela que faz com que a gente se prepare melhor. Por exemplo, eu tive uma certa ansiedade antes de preparar esse sermão sobre ansiedade. Mas é uma ansiedade que nos estimula a fazer o melhor. Não uma ansiedade que nos torna desesperados ao ponto de não fazermos nada, ou quase nada. A ansiedade também tem essa função de, em momentos de perigo ou de medo, ela acender o sinal vermelho para que a gente fuja, né? Sinal de perigo, fuja, corra. Então ela é muito importante para nós. Interessante, meus queridos, é que o Brasil é o segundo país que se diz cristão, mas o quarto país evangélico do mundo, 209, 210 países, se eu não me engano, mas é o primeiro país onde tem mais pessoas ansiosas.
Será que não tem algo errado com isso? Nós somos considerados, e aí eu estou colocando o segundo país cristão, colocando católicos dentro como cristãos, tá? O segundo país católico, cristão do mundo, ou o quarto mais protestante, mais crente, o quarto. E é o primeiro ansioso. E eu tenho certeza que o fato de sermos o primeiro ansioso não é porque todos aqueles que não são crentes são ansiosos e os que não são, não são, né? Infelizmente, não é. Teve na pandemia, um aumento após a pandemia, 2022, de 36% da venda de antidepressivos e estabilizadores de humor. E aí eu quero logo quebrar um mito para muitos aqui, tá? Ansiedade não é doença, tá? Não é doença, é transtorno mental, que é uma coisa totalmente diferente de doença, certo? Então muita gente se chama de doença, mas não é doença, isso é mais um popular mesmo, né? Mas entre os psicólogos e psiquiatras isso é algo óbvio, né? Não é uma doença. Pessoal, doença é tudo aquilo que a gente chama de ter um marcador biológico, por exemplo. Se você está com dengue, você vai, faz um exame e o exame vai acusar. Se está com anemia, o exame vai acusar. Então, a ansiedade não tem um marcador biológico, não tem como você sair de um laboratório, fazer um exame de sangue e detectá-la, né? Por isso que ela não é considerada doença, porque ela não tem um marcador biológico, ela é um transtorno mental, né? Ela é um transtorno mental. Então, nós vamos ver à luz dessa palavra, à luz desse sermão do monte, dessa parte do sermão do monte do Senhor, como a ansiedade ela é desnecessária, ela é inútil e até nociva, porque ela desgasta não somente a nossa mente, mas também o nosso corpo. Então, por que nós, meus queridos, nós cristãos, nós presbiterianos, nós cristãos, não podemos andar ansiosos? À luz desse texto, primeiramente, porque Deus cuida da sua criação. Ele vai falar sobre pardais e lírios, né? Mas primeiramente ele vai trazer à tona o pardal. Mas antes, no verso 25, ele faz uma coisa interessante, que é falar, porque vocês se preocupam com a vida, quanto que irão comer ou beber? Não é a vida mais que o alimento, nem o corpo mais do que as roupas? Meus queridos, o nosso Deus, Ele criou todas as coisas. Ele é um Deus criador. Mas Ele também não é só um Deus criador. Ele não somente deu corda ao relógio. Ele não deu corda ao relógio e abandonou. Não, Ele é um Deus que criou todas as coisas. Mas conforme o próprio Cristo diz, eu e o Pai trabalhamos até agora. É porque Ele está dizendo não que Deus está criando novas coisas, porque Ele descansou no sétimo dia da sua criação. Mas o que Cristo quis dizer é que Ele está provendo para a criação. Ele está cuidando da sua criação. Ele não para um segundo, um milésimo de segundo de cuidar da sua criatura. E aí Ele vai nos trazer aqui um argumento interessante, a partir do verso 25, dizendo, olha, não andem ansiosos. Não deixem que a ansiedade, esse medo do amanhã, domine o coração de vocês. E Jesus começa do argumento do maior para o menor, porque Ele começa a dizer, olhe para a vida. A vida não é mais importante. A vida não é um dom de Deus mais precioso que você tem. É isso que Ele diz no verso 25, né? Mantenham as Bíblias abertas, por favor. Ele diz, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. A vida, porque quanto ao que irão comer ou beber, nem o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Ele está dizendo, meus queridos, o mais importante, vocês têm que é a vida. Não é o que vestir, não é o que comer ou beber, é a vida. Então, se vocês têm a vida, que é o mais importante, não se preocupem, porque Deus vai cuidar do menos importante. Porque a vida é o mais importante. E Ele vai trazer exemplos agora. Ele vai dizer, olhem para as aves do céu, olhem para os pardais, olhem para eles. Ele diz, as aves não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, agora a gente está fazendo o inverso. Ele está pegando do menor, o argumento do menor para o maior. Ele diz, olhem para as aves dos céus. Elas são menos importantes do que vocês. Porque a coroa da criação não são os animais, embora eles sejam importantes.
Mas a coroa da criação é o ser humano, são vocês. Então, se Deus cuida destes pássaros, se Deus resolveu, na sua soberania, que os homens e as mulheres fossem mais importantes do que os pássaros, e isso nós provamos porque Deus veio, ainda que Ele venha redimir todas as coisas, Ele veio nos salvar. O plano da redenção, ainda que seja para a natureza, né, mas Ele tem um plano especial para o ser humano. Ele veio nos restaurar, Ele veio nos resgatar. Jesus está dizendo, essas aves não semeiam, não colhem, e ainda assim, são menos importantes do que vocês. Deus cuida de cada uma delas. Deus alimenta cada uma delas todos os dias. Martinho Lutero, falando sobre isso, ele vai dizer, com muita maestria e beleza, ele diz: Ele está fazendo das aves os nossos professores e mestres. É uma grande e permanente vergonha para nós o fato de, no Evangelho, um frágil pardal se tornar um teólogo e pregador para o mais sábio dentre os homens. Olhem, meus queridos, para os pardais a partir de hoje. Quando você pensar em ficar ansioso sobre o amanhã, olhem para os pardais e veja como Cristo está dizendo: eu cuido deles, se aquiete, eu vou cuidar de você também. Claro que isso não quer dizer que a gente vai ficar acomodado, né, preguiçoso, porque ele está dizendo, os pardais nem plantam, nem colhem, não é sobre isso. Até porque lá em Tessalonicenses, Paulo vai dizer no verso 3 e 10 da segunda carta: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então não vai dar uma de pardal aqui não, né? E ficar esperando a comida cair, porque não é esse o ponto aqui. Mas o ponto é esse, é olhar para a criação, as aves, e ver o cuidado do nosso Criador com a vida delas, e certamente Ele há de cuidar também do seu povo. Ele há de cuidar de cada um de nós. E Jesus continua agora com os lírios. Por que vocês se preocupam com o que vão se vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Mais uma vez, Jesus está fazendo aquela ideia do menor para o maior. Ele diz, assim como os pássaros, os lírios são piores. Porque os pássaros ainda saem em busca do alimento, não é verdade? Os lírios não, os lírios estão parados. Eles precisam do orvalho, né, para poder se alimentar. Eles precisam do sol, porque se não houver o orvalho e o sol, eles vão morrer. Mas ainda assim, esse lírio, que floresce por pouco tempo, e logo é jogado para ser lenha, vamos dizer assim, para alimentar o fogo. Cristo está dizendo, olha para eles duram poucos dias, eles são usados para serem queimados, e ainda assim o Pai de vocês, o Deus Criador, poderoso de todas as coisas, o sustenta. Se Ele veste tão bem essas flores, esses lírios, que apresentam a beleza por apenas poucos dias, quiçá vocês, que são uma coroa da sua criação. Spurgeon diz, maravilhosos lírios, como vocês reprovam o nosso tolo nervosismo. Olhem para as flores, olhem para as aves e vejam o cuidado de Deus sobre a sua criação. Se Deus cuida da sua criação mínima possível, quiçá cuidará de você, quiçá cuidará da sua família. E aí Jesus vai mais fundo agora, né? Ele diz, homens de pequena fé. Vocês não confiam em Deus? Vocês não confiam no Deus que é criador, mas é o Deus também provedor? Não, a fé aqui é essa ideia de alguém que diz que crer em Deus, de alguém que aqui e aí canta sobre o Deus que é soberano, sobre o Deus que cuida, sobre o Deus provedor, mas vive ansioso, vive ansiosa, tem dificuldade de fato se apropriar dessa verdade no seu coração. Eu não posso dizer, meus queridos, que creio em Deus se eu não creio em suas promessas. Isso é uma grande contradição. Nós temos muitos cristãos, crentes, que dizem, eu creio em Deus, eu creio que Ele é o Criador,
Eu creio que Ele é o provedor. Eu creio que Ele está no controle de todas as coisas. Eu creio que Ele é o Deus único, vivo e verdadeiro e todo-poderoso. Mas eu não creio nas suas promessas. Eu não creio na palavra que diz: por que andais ansiosos, que é a vez de comer ou beber. Então, meus queridos, dizer que crê, mas não viver, é como se você de fato não confiasse no Deus que você diz que confia. A ansiedade, ela nos cega. Ela nos cega, ela nega-se a aprender essa lição que a natureza nos oferece. Jesus diz: olhe para os pardais, olhe para os lírios. Confiemos que assim como Ele cuida da sua criação, Ele cuidará de você. Ele cuidará de nós. E no verso 21 ele reforça mais uma vez a ideia da gente não andar ansioso, não andar ansiosa. Nós não devemos andar ansiosos, meus queridos, porque Deus cuida da sua criação. E se Ele cuida da sua criação, nos mínimos detalhes, de uma barata, a não ser quando ela encontra o meu sapato, né? Aí tem que ser eu mesmo. Mas Ele cuida da sua criação, por que não há de cuidar de cada um de nós? Porque não devemos andar ansiosos? Porque a nossa ansiedade não pode mudar a realidade. A nossa ansiedade é inútil. Inútil. Quem de vocês, no verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que é que a ansiedade pode lhe trazer de bom? Me diga aí, me convença que eu passo a ser ansioso a partir de hoje. O que é que ela pode lhe trazer de bom? Do que adianta a gente se preocupar, sendo que a nossa preocupação sobre o amanhã, porque o ansioso, ele vive boa parte da vida no amanhã, não pode resolver a situação do amanhã. E ele diz: não se preocupe, porque a sua preocupação, o côvado aqui é uma medida, tá? A ideia a sua preocupação não pode acrescentar 1 centímetro ou 1 minuto sequer de vida para você. Essa é a ideia, esse é o ponto. Não pode acrescentar 1 segundo de vida para você. Sabe qual é o nosso grande problema? É porque a gente quer ter controle de tudo. A gente quer, inclusive, ter controle sobre o amanhã. E como a gente não tem controle sobre o amanhã, isso traz inquietação à nossa alma, desespero no nosso coração, porque nós não dominamos o minuto seguinte. E nós temos essa mania de grandeza, essa mania de Deus, de querer controlar todas as coisas. Mas meus queridos, Deus está no controle de todas as coisas. E o que cabe a nós, por mais que não tenhamos esse controle, é confiar naquele que tem. É descansar naquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E não há melhor coisa para a nossa vida do que descansar nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas, porque a minha ansiedade será inútil sobre o amanhã. Quem garante que chegaremos em casa vivos, por exemplo? E se pararmos para ficar pensando só nisso, né, e não tivermos um controle sobre isso, a gente não vai nem querer sair daqui. Mas confiemos que aquele que nos trouxe para cá vai nos levar de volta em paz para os nossos lares. Confiemos nessa verdade. Um místico alemão, ele encontra um mendigo todo surrado, todo maltrapilho. E aí ele, conversando com o mendigo começa a falar coisas assim para ele que o chama a atenção. O mendigo diz que é feliz. Eu sou alegre, cara, eu sou feliz. Eu não tenho problema não, eu estou tranquilo. O cara começou a olhar assim para ele e disse: esse bicho é doido. Quem é você, meu filho? Quem é você? Aí ele diz: eu sou um rei. O cara está brincando, né? Você é um rei de onde, meu filho? Me diga de onde você é rei. E o mendigo disse: eu sou rei do meu coração. Sempre sou feliz, diz o mendigo, e meu segredo é navegar sempre pelos mares, mas deixar sempre meu coração no porto. Meus queridos, coloquemos o nosso coração no porto. Vamos deixar nosso coração no porto, no nosso porto que é Cristo, na nossa rocha verdadeira.
Na vida nós passaremos por aflições, mas se o nosso coração estiver no porto, nós descansaremos. O nosso problema é que a gente quer ser o nosso porto. A gente quer dominar todas as coisas e não teremos esse domínio. O domínio está nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Por isso, descansemos. Deixemos o nosso coração no porto. Nós não devemos andar ansiosos, meus queridos, porque só os que não conhecem a Deus é que vivem assim. Eu sei, dói, né? Eu vi isso. Mas Jesus está falando, tá? Veja só o que ele diz. Verso 32. Porque os gentios, que quer dizer ímpios, quer dizer incrédulos, quer dizer aqueles que não creem em Deus, para ser mais claro, é que procuram todas estas coisas. Estes que não conhecem o Deus que nós conhecemos, estes que não têm promessas de vida sobre eles, estes que vivem sem esperança do amanhã, estes vivem assim, ansiosos sobre o amanhã. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, ou seja, de todas essas coisas. A ansiedade, diz ele, não é algo característico de alguém que confessa Cristo como seu Salvador, de alguém que crê em Deus. Não. Por quê? Porque a ansiedade é uma desconfiança no Deus que nós dizemos conhecer e crer. É desconfiar de que esse Deus há de prover. É desconfiar de que esse Deus de fato tem o controle de todas as coisas. Porque diz aqui Jesus, só os que não conhecem esse Deus é que depositam sua fé e confiança em outras coisas. E se nós confiarmos em outras coisas sobre o amanhã que não seja Deus, é óbvio, se eu confio na minha poupança, se eu confio no meu emprego, se eu confio no meu casamento, eu vou viver ansioso porque o casamento pode desfazer, é possível, o dinheiro pode acabar, a empresa pode falir. Então eu vou viver de certa forma ansioso porque eu estou colocando a minha confiança nessas coisas. E assim são os ímpios. E assim são aqueles que não creem em Deus. Paulo diz lá em Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. E aí, só um ponto interessante. Paulo não está aqui sentado numa cadeira na beira-mar tomando água de coco, tá? Paulo está na prisão, prestes a ser morto. E aí esse homem escreve uma carta dizendo isso. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de você, meu querido, Ele não está longe não. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Olha só, e a paz, e quando eu entregar ao Senhor, quando eu orar colocando diante do Senhor a minha dúvida, o meu amanhã, aí Paulo diz no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Martin Lloyd Jones, sobre esse texto, ele vai dizer que nesse texto nós temos duas características importantes. Primeiro, ele vê nesse texto, e é de fato, consolo. É uma porção que traz muito consolo ao nosso coração. Mas ao mesmo tempo, não há prova maior da nossa fé do que essa parte desse texto. Meus irmãos, às vezes eu penso que nós, como cristãos, em meio a esse mundo e a situação que nós vivemos no país, que tem causado tanta ansiedade, nós deveríamos dar uma prova da nossa fé. Talvez nada prove mais a nossa fé do que andar em paz em meio ao mundo caótico, em meio à guerra. Diante dos problemas da sua vida, eu lhe pergunto: como você reage? Para que serve a sua fé? A sua fé lhe diferencia daqueles que não têm fé. A sua fé é diferente dos gentios, é diferente daqueles que não têm Deus, dos ímpios, porque se a nossa fé não servir para sermos diferentes destes ímpios, elas servem de quê, meus queridos? De quê? Se somos tão escravos dos ansiolíticos, dos remédios, quanto os ímpios. Que testemunho nós podemos dar para estes? Se somos tão apavorados quanto eles, que não têm Deus,
que não tem esperança. Como podemos testemunhar? Nosso Deus que é provedor, que é cuidador, que tem o controle de toda a nossa vida em suas mãos. Eu não estou dizendo aqui para você chegar em casa e jogar o remédio no vaso. Se você toma, não é isso que eu estou falando. Mas peça a Deus, ore a Deus, para que você se torne dependente de Deus e não desses remédios. Peça a Deus, meus queridos, peça a Deus. Uma psiquiatra que eu acompanho nas redes sociais, chamada Ana Beatriz, ela, em relação a esses remédios para o tratamento da ansiedade, ela diz, eu não sou contra os remédios, mas esses remédios deveriam ser usados em casos de SOS, ela fala. Em um momento específico, de um pânico muito grande, você precisa ali acalmar a pessoa, mas não, a pessoa está totalmente dependente desses remédios. Meus queridos, nós cremos, conforme o salmista lá em Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas continuam firmes para sempre. Que fé é essa, meus queridos, que faz com que estejamos abalados facilmente? Claro, eu não estou falando aqui que a gente não vai sentir determinados sentimentos, não estou falando isso. Não estou dizendo que diante de um leão, a gente vai correr para cima do leão. Pelo contrário, tem que correr mesmo, para longe do leão. E Paulo está falando dessa ideia, desse sentimento crônico, de viver ansioso sem ver o leão. Sem ver o leão. Qual testemunho estamos dando para o mundo, meus queridos? Temos momentos de tristeza e angústia? Temos sim. Vivemos constantemente ansiosos e angustiados? Não. Não. Nós temos sim. Nós temos momentos de angústia, momentos de tristeza. Claro que temos, mas esses sentimentos não podem nos dominar. Porque se for assim, meus irmãos, nós estamos dizendo que a promessa da Bíblia é falha. Porque Paulo diz que a paz de Deus vai invadir o seu coração. Entregar a Ele, confiar nele, descansar nele, e a sua paz invadirá o seu coração. Se você não acredita nisso, meus queridos, então a Bíblia é mentirosa. Essa promessa que Paulo está dando aqui para a gente, ela é uma mentira. Mas não é, meus queridos. Não é. O nosso Deus vai guardar o nosso coração. O nosso Deus pode nos dar uma paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Ele pode até mudar as circunstâncias, mas nem sempre ele vai mudar as circunstâncias. Nem sempre o cavalo branco, quem estava hoje de manhã, vai vir com mais 11 cavalos. Nem sempre a perna que o filho perdeu vai ter um propósito claro ali. O cavalo pode ter sido roubado e pode morrer. Pode, óbvio, claro que pode. E como nós reagiremos diante disso? Jesus prossegue então, sugerindo aqui mais 2 modos da gente derrotar a ansiedade. Está no verso 33. Ele diz: busque em primeiro lugar o seu reino. A ideia de buscar é um esforço perseverante e constante. Busque o seu reino e a sua justiça. Eu não vou me deter muito nesse verso e sobre justiça, porque nosso próximo sermão será sobre isso. Então a gente vai aprofundar mais essa ideia de justiça diante de Deus. Mas ele diz: se preocupe com aquilo que preocupa Deus, e Deus vai se preocupar com aquilo que preocupa você. Pense nas coisas do alto. Quanto mais íntimo do Senhor você for, mais confiante nele você será. Quanto mais você conhecer a esse Deus e buscá-lo, mais ele vai dominar o seu coração, mais você vai descansar nas suas promessas. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo: orem primeiro, venha o teu reino, e depois o pão de cada dia será acrescentado. Busquemos o Senhor, busquemos fazer as coisas que agradem ao Senhor, busquemos viver os valores do reino de Deus. Não nos preocupemos com o amanhã, porque o amanhã de fato pertence ao nosso Deus. Mas um modo de derrotar a ansiedade é: viva um dia de cada vez. Os judeus tinham um dito muito interessante. Eles diziam: não se preocupe com os males do amanhã, porque você não sabe o que lhe pode trazer no dia de hoje. Amanhã talvez você não esteja vivo, e então você terá ficado preocupado pelos males de um mundo que não lhe pertencerá. Isso é verdade, né? Sêneca, para ser mais resumido, Sêneca dizia: o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que necessário. O homem e a mulher que sofre antes do necessário, de ser necessário, sofre mais que o necessário.
Como nós sofremos desnecessariamente, meus queridos. Como nós, como pais, nos preocupamos demasiadamente com o futuro dos nossos filhos. Tem mãe aqui, possivelmente, o pai talvez não, mas tem mãe aqui que já está preocupando de se brincar com a aposentadoria do filho, infante. Né? Nós sofremos demais. Os adolescentes têm vivido ansiosos, sim, e aí o filme traz isso à tona, né? Mas a ansiedade tem até cometido crianças, né? Adolescentes que têm muitas vezes uma carga sobre eles muito grande, uma cobrança muito grande da família por resultados, né? E aí às vezes tem adolescentes aqui que tem uma demanda da vida talvez até maior do que a minha, assim. Não encontra momento para jogar futebol com os colegas, por causa da demanda, por causa da pressão. Meus queridos, tenhamos sabedoria. São jovens que se preocupam também demasiadamente com o seu futuro. E os adolescentes com o Enem, né? Tem a parte do Enem também que os preocupa. Os jovens se preocupam com o emprego, com o namoro, com o casamento. Meus queridos, nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E olhar para trás, olhar para o passado, para buscar no passado a providência de Deus em nossas vidas, deve gerar em nós descanso no presente. Porque o Deus que estava ontem conosco, está hoje, estará amanhã. Estará amanhã, meus queridos. O homem que alimenta o seu coração com a história do que Deus tem feito no passado, nunca temerá o futuro. Se você alimenta o seu coração com aquilo que já Deus fez por você, com a providência, com o cuidado de Deus na sua vida, e você olha para o futuro e diz, pois é, se Ele cuidou até agora, Ele há de continuar cuidando. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado. E aquele que tem cuidado, vai continuar cuidando. Na Bíblia tem mais de 80 vezes a palavra não temais. E o interessante é que nessa passagem similar, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 32, diz assim, pois Jesus fala o que Ele falou, Ele diz, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Não tenham medo, não temas. Quem aqui tem autoridade para dizer para outro uma frase como essa? Meus queridos, quem está dizendo isso é o Criador de todas as coisas. É o poderoso Deus, que conhece as estrelas pelo seu nome, que colocou o firmamento do jeito que separou águas de terra. É o Deus que criou o universo e o controla e o sustenta. Esse Deus está dizendo para você dessa noite, não temas, eu cuidarei do amanhã. Será que esse Deus tem poder para isso? Para acalmar o nosso coração? Será que tem? O Deus Criador de todas as coisas, confiemos nele, meus queridos, confiemos nesse Deus. Aproveite o presente, porque não é à toa que é chamado assim, é um presente de Deus para as nossas vidas, que possamos viver mais o presente, abençoarmos mais no presente, sermos abençoadores no presente, amarmos no presente, perdoarmos no presente, pedirmos perdão a quem devemos pedir no presente, porque o futuro nós não sabemos. O dia é hoje, o dia é hoje para você encontrar paz no seu coração. Não deixe para amanhã, o dia é hoje para você colocar-se diante de Deus, entregar a Ele e definitivamente confiar nesse Deus que você diz confiar e crer, e descansar nele. Ministério de música, pode subir por favor. Então, terminando o filme, me perdoem, tá? Eu vou fazer um spoilerzinho do filme aqui. Me perdoem. Quem não assistiu ainda, né? Acho que até saiu dos cinemas. Aí o filme conta a história, porque a alegria e os outros sentimentos, eles são expulsos da sala de controle da mente da Riley. Então o filme é a história de como a alegria vai retomar o controle da mente dela. E aí eles, né, é uma saga e tal, e no final do filme a alegria, ela consegue chegar na sala de comando, e nessa hora, é na hora que a Riley está realmente numa grande crise de ansiedade, está suando ali, está palpitando o coração.
A alegria se aproxima da ansiedade nesse momento que está um burburinho danado nessa sala de controle. Aí a alegria diz à ansiedade. Ela diz assim: você não precisa decidir quem é a Riley. Aí quando ela diz isso, a ansiedade para, aí se afasta da sala de controle. Aí a ansiedade olha para a alegria e diz assim: me desculpe, me perdoe, eu só tentei proteger Riley. Porque essa ideia, né? Talvez a ansiedade traga essa ideia: não, eu estou me protegendo do amanhã, ficando ansioso hoje, mas é ilógico. Deixe o mal a cada dia basta o seu mal, conforme diz o verso 34 aí. E aí quando isso acontece, a alegria diz assim: guardamos o melhor e jogamos fora o pior. Isso é um conselho bom, viu? Guarde o melhor, cultive o melhor no seu coração e jogue fora o pior. E nesse momento a menina Riley, ela está muito confusa na mente, porque tem uma tensão ali no filme, quem é que de fato vai dominar, se é a alegria ou a ansiedade. E num instante a alegria começa a se abraçar com os outros sentimentos. E eu acho esse momento interessante no filme, é que até a ansiedade e os outros sentimentos como vergonha, inveja, todos se abraçam. E aí nesse momento a Riley vai pedir desculpas às suas amigas, que ela fez algumas coisas lá contra elas. Para mim foi simbólico esse momento, em que todos os sentimentos estão juntos ali. Porque no fim das contas, estes somos nós. Um pouco de inveja, um pouco de vergonha, alegria, tristeza, medo, a ansiedade. Estes somos nós. E aí tem um momento interessante no filme que já no final a garota olha assim, aí uma luz vem sobre ela. Aí ela começa a sorrir, como se naquele momento a alegria estivesse dominando o seu coração. Mas eu fiquei pensando, caramba, alegria em quê? Qual é a alegria que domina o coração da Riley? Alegria em quê? Quais são os motivos que ela tem para viver alegre? Os ansiosos pensam: e se ele me abandonar? E se a empresa falir? E se eu perder tudo? E se? Meus queridos, nós podemos viver alegres, porque embora o mal possa bater na nossa porta, nós podemos ter a certeza de que Deus está conosco. Não é e se, Ele nos ama. Não é e se, Ele não nos abandona. Ele cuidará da gente, meus queridos. É promessa dele de estar com o seu povo até a consumação dos séculos. E ainda que a gente morra, a gente vai estar com Ele. Não é o fim para nós. Não é o fim para nós. É só uma passagem para os braços do nosso Pai, para estarmos com o nosso Salvador. Não permita, meus queridos, ser dominado por esse sentimento. Não permita. Não permita, porque certamente você vai ter uma qualidade de vida não muito boa. Peça a Deus que você aprenda de que essa paz de Deus inunda o seu coração, de que você entenda de que de fato Deus está no controle de todas as coisas, e o que resta a nós é confiar nisso, é descansar nisso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas elas. E se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, se essa paz de Deus não dominou o seu coração, o Mestre está lhe chamando essa noite, dizendo: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão em mim descanso para as suas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você não confessou Jesus Cristo ainda como seu Salvador, o tempo não é amanhã, o tempo é hoje, o dia é hoje, e Ele vai invadir o seu coração e lhe dar a paz. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção e dizer assim a Deus: é teu, Senhor, é teu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em Ti. Que Deus nos ajude a descansar neles, meus queridos.